Olá, pessoal. Aqui é o professor Nelson, está aqui, coordenador dos cursos de engenharias do Unisalesiano. Estamos recebendo aqui o Cássio Bettini, que é graduado em Desenho Industrial e Artes Visuais e pós-graduação em Tecnologia na Aprendizagem, é empresário e empreendedor regional do ecossistema de tecnologia, inovação e startups. É coordenador de meetups tecnológicos regionais, coordenador, mentor e avaliador para Startups Weekend, Pilot do Walking Together. Autor de artigos e podcasts periódicos sobre tecnologia, inovação e comportamento. E hoje nós estamos recebendo ele aqui para que discorra sobre o tema a humanização das tecnologias, vantagens e perigos. E fica com a palavra o Cássio Bettini, por favor. Obrigado, meu amigo Nelson. Obrigado a todos os alunos que estão ouvindo, pessoas que está chegando, né, essa informação, esse bate-papo nosso aqui. Perfeito. E é justamente isso, Nelson, a humanização das tecnologias, né? Perfeito. E o que a gente vem observando atualmente é o seguinte, a tal da inteligência artificial, que muito se fala, ela está em meio a tudo, praticamente, que a gente está vivendo, né? O smartphone que estamos usando, né? Esse equipamento todo que está sendo usado aqui, possivelmente tem alguma inteligência ali artificial, que ela se divide em dois tipos, digamos assim, que é a fraca e a forte. A fraca é a programação, aquela que é uma resposta convencional, de comando. Então, você pede que ela responda, é um if, né? É um condicional. Então, você pede que ela responda de alguma forma para você ali, dependendo da pergunta. Então, das alternativas, ela responde. A forte é aquela que ela raciocina sozinha. É essa que está entrando no mercado cada vez mais e estão sendo desenvolvidas. Existe já, por isso que nós vamos falar da humanização das tecnologias, porque já existe inteligência artificial que ela se autoprograma sem a interferência humana. Perfeito. Então, como que ela pode fazer isso? Ela busca o mundo dela, né? O nosso repertório cultural está nas nossas relações, nos livros, etc. A gente aprende as coisas dali, conversando, enfim, estudando, etc. A inteligência artificial forte, ela busca na internet inteira, tudo que ela vê. Para ficar um pouco mais complexo esse negócio, essas inteligências fortes, elas já estão trabalhando offline. Olha que coisa de louco isso, né? Para quem... não sei se vocês acompanham isso, mas geralmente toda a inteligência artificial, todos os bots, né, os bots aí que a gente... Não sei se é bot ou bot, tanto faz que a gente fala, mas são os robozinhos que respondem as perguntas. E esses robozinhos, eles buscam na internet. Claro, né? Porque ali está o Google da vida, tá? A informação que a gente busca. Agora, imagina só sem isso. Como que ela faria? Ela faria ouvindo o Nelson falar, ouvindo o Cássio falar, ouvindo o Júnior que está aqui atrás, ouvindo as pessoas, offline. E aí ela mesma vai utilizar essas informações, raciocinar e tirar uma conclusão para poder ter uma conversação. Isso é a humanização. Por exemplo, esses dias eu acabei de produzir um artigo, está bem novo esse negócio. Existe uma plataforma de bate-papo que é muito voltada para jovens gamers. Ela é completamente assim, parece um pouco ali com o WhatsApp, essas coisas, mas ela é mais voltada para gamer. É um negócio um pouco para gente, assim, que é mais velho, fica complicado. Mas imagina só, o gamer está lá, a pessoa está lá conversando, ela digita lá. Ela quer montar uma imagem, assim, ela quer montar um desenho para publicar. Ao invés de ela pegar, por exemplo, essa pessoa que está nessa comunidade, batendo papo, ela quer botar um desenho ali dentro do bate-papo. Ao invés de ela buscar uma imagem, salvar a imagem, buscar a imagem e colocar, o que ela faz? Ela pega ela dá ideia para a inteligência artificial desenhar para ela. É isso mesmo. Então ela fala assim, olha, desenha aí, por exemplo, um cenário de podcast com 4 pessoas falando, um de tecnologia, outro de engenharia, outro de não sei o quê. A inteligência artificial ela vai buscar esses elementos e compor um cenário. Ela não é um mosaico. Ela vai compor um cenário. Então, esses jovens que já estão utilizando essa plataforma que chama Discord,
né? É uma plataforma voltada para games, como eu disse, eles já estão utilizando isso. Então ele digita lá, imagine o seguinte, assim, assim, assado, né? O cenário que ele está montando, a inteligência em poucos segundos monta o desenho que essa pessoa quer. Bom, é um negócio assim... É impressionante, né? Chega a ser assustador, Nelson. Chega a ser assustador porque você fala, eu fiz o teste. Então você vai lá e você digita. Você não escreve assim, você não fala lá, desenha uma bola. Isso para ela, vamos, entre aspas, ela vai dar risada. Eu não estou afim de desenhar uma bola. Então você dá um contexto. Você fala, olha, que nem eu fiz o modelo que eu utilizei lá, olha, gostaria de ver imagine uma vaca robô sendo pastorada por cães num dia chuvoso. E ela montou esse cenário e me deu ali umas opções, na hora. E ela não montou, como eu disse, não um mosaico, uma vaquinha, um robô. Não, ela criou o cenário todo. Perfeito. E aí o resultado disso impressiona. Impressiona. E a questão é, será que ela vai substituir os artistas? Será que ela vai ter esse poder? Porque hoje um artista, um designer, como é que ele funciona? Ele vai da cabeça dele, ele vai formar uma logomarca, um logotipo, vai criar um banner, vai criar um card, uma arte, etc. E se você pedir para uma inteligência artificial como essa, né, chamada Midjourney, para ela fazer isso, será que ela vai tirar o trabalho, a capacidade? Bom, o que ocorre? Isso já está acontecendo, eu não estou falando uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, e comunidades de artistas que usam as plataformas digitais todas, site, enfim, todo mundo usa tecnologia, não precisa nem, né, alongar nisso, eles já estão querendo proibir os desenhos elaborados por inteligências artificiais, dizendo que não tem mérito de criatividade. Ora, espera um pouco, né? Será que isso é factível? A questão que a gente tem que pensar, aí vem, né, os perigos, né, da humanização das tecnologias. Ora, outra coisa, os próprios os japoneses estão muito avançados nisso, algumas empresas, fazendo o quê? Robôs que são praticamente humanos, os humanoides. Isso é verdade, viu? A gente tem visto muito isso. Tem visto muito, né? Verdade. E esses robôs humanoides, eles estão começando a conversar. Já existe robô para colocar, por exemplo, você coloca o robô dentro da tua casa para ele te acompanhar. Humanoide. Como que vai ser a relação? Olha, a gente tem visto, de um lado a gente vê que o processo todo aí de pessoas, né, idosas que não conseguem andar, que precisam de cuidadores, geralmente contrata alguém e a gente cansa de ver vídeos aí de maus tratos. Perfeito. Né? E aí já existe robô para tomar conta, para fazer diversas coisas. Ele carrega bandeja, por exemplo, com equilíbrio ali, né? Tem um centro de gravidade ali tão bom, né? Que ele não derruba. Você pode empurrar ele que ele não vai derrubar a bandeja. Isso a gente tem visto, né, em hotéis no Japão mesmo. Exato. Ele seleciona tudo que você já pediu, já leva no apartamento certo, né? Até o elevador ele controla. Até o elevador ele controla. E é conectado, né? Ainda por cima é conectado. Então, aí o perigo desse negócio é o quê? De um lado, as pessoas usam tecnologia, mas não quer que ela avance até determinado ponto ou não deixa ela sozinha. Tá certo, é um problema realmente de se pensar, né? Como vai fazer? É uma junção ali do ser humano com as tecnologias. Isso. E, na verdade, eu sempre costumo dizer isso, que a gente vive com tecnologia desde os primórdios. Quem pensa, fala assim, tecnologia é o celular, são equipamentos eletrônicos. O primeiro símbolo assim, tecnológico foi a alavanca. Porque ela potencializou a capacidade do ser humano. Então, geralmente, ela potencializou porque ele vai mover uma pedra, ele não consegue, uma pedra super pesada. Uma alavanca, você vai ali, você triplica a sua força, ou quadruplica a sua força e movimenta uma pedra. Então, a alavanca é um objeto de tecnologia. E ela serve para potencializar as capacidades humanas. Então, aí nós estamos chegando num ponto agora que cada vez mais a gente desenvolve, o ser humano desenvolve tecnologias novas e as tecnologias estão começando a ficar autônomas. Aí que está o conflito do negócio. Existe país que já está discutindo em colocar na legislação a cidadania das inteligências artificiais ou dos robôs humanoides. E quando chega num ponto desse, é porque ele está fazendo parte da nossa vida. Com certeza, né? E a discussão é, a quem responsabilizar?
se acontece um carro autônomo atropela uma pessoa, um carro que anda sozinho atropela uma pessoa. A quem? Onde que está a regra disso? Você vai responsabilizar quem desenvolveu a inteligência artificial? Ora, se ela se autodesenvolve, se programa, a quem culpar, a quem responsabilizar? Então, nós estamos entrando nesse momento agora, Nelson. E talvez a gente veja isso em pouco tempo. Então, esse perigo eminente que está acontecendo bem na nossa frente já tinha sido previsto numa visão mais romântica, digamos assim, né, da espécie humana, tal, por um artista plástico chamado Frank Miller, que ele produzia quadrinhos antigamente na década de 60, e lá naquela década ele já previa o seguinte: olha como que a coisa pode culminar, né, e pode ter sentido, não que vai ser, mas pode ter sentido. Que o ser humano começou a criar tantas máquinas mais poderosas que ele próprio, né, através inclusive da mimetização, que é copiar as capacidades humanas, que nós somos perfeitos praticamente, né? Perfeito. E somos mesmo, o cérebro e tudo. Então ele começou a copiar tanto, até hoje tem isso, né? Para dizer, a Tesla, né, o pessoal lá do Elon Musk, eles estão desenvolvendo chips, né, e neurochips baseados no cérebro humano, no funcionamento do cérebro humano. Então esse Frank Miller dizia naquela época o seguinte: a gente está desenvolvendo tanta máquina que ela está ficando melhor que a gente, que uma hora ela vai substituir o ser humano, vai ser uma nova espécie na vida. É aquela coisa meio, né, assustadora e romântica, tal, mas foi a visão dele. E a pergunta é: será que isso pode acontecer? Pois é verdade isso. Tem até um certo sentido isso, né? Não é que será que pode acontecer, né? Que eu acho que já está ocorrendo. Muita coisa substituindo, inclusive, né, o trabalho humano. E aí, os humanos vão para onde? Vão fazer o quê? Bom, segundo alguns especialistas, que é o outro lado do negócio, tem campo para o ser humano, né? Por exemplo, ele não ficar tanto dentro dessas atividades repetitivas, por exemplo, né? Inclusive, um exemplo bem simples que eu gosto de sempre mencionar é: quem que faz conta hoje de cabeça? Difícil. É difícil, e né? A calculadora é mais fácil. É difícil, né? Eu estava outro dia no estabelecimento comercial, uma conta simples de 8 mais 6, o cara fez na calculadora. Pois é. Né? Então, facilidade, né, da máquina. De uma resposta da máquina, né? Ela está ali para capacitar realmente isso daí, né? Para potencializar essa capacitação. Então, olha que interessante esse negócio. E toda a área está sendo invadida aí, entre aspas, né? Tá usando, eu prefiro essa palavra, essas tecnologias para facilitar. Então, o ser humano, ele pode começar a executar tarefas mais nobres, menos repetitivas, menos cansativas. De repente, a gente pode partir para um outro patamar de conceitos, de uso do cérebro, do conhecimento, para outro nível que a gente não está percebendo. E a gente não percebe, Nelson. Esse que é o negócio. É uma outra coisa gravíssima, que até a gente só percebe a hora que está usando. Hoje em dia todo mundo usa celular e não percebe o quanto ele faz por nós, quanto ele nos ajuda. E a gente percebe essa evolução, que nem aquele esquema assim, né? Você mora numa cidade, você fala: poxa, minha cidade não evolui, ela não está, digamos assim, ela não acompanha o desenvolvimento geral, alguma coisa desse gênero. Aí, a hora que você vai numa outra cidade, você fala: nossa, essa cidade tá bem mais desenvolvida que a minha. Mas por que acontece isso? Porque na tua cidade, todo dia você vê aquela rua que você passa, pode ter uma árvore nascendo, você não percebe ela crescendo. Perfeito, mas todo dia você está passando. Na outra cidade, que você demora 1 mês, 2 meses para passar, aquela árvorezinha já estava bem maior, você fala: nossa, tem uma árvore aqui. Então, você acha que está melhor. E é o que está acontecendo com a gente. A gente não está percebendo, e muita gente fica assustadíssima. Vai roubar emprego, né? Vai tirar minha capacidade mental de ser humano. Não, talvez a gente esteja indo para um outro nível de uso da nossa capacidade cerebral. Eu entendo perfeitamente. Né? Eu acho que esse é o sentido que os alunos, todos os estudantes, todas as pessoas deveriam observar um pouco melhor. Perfeito. Sem medo. É uma realidade, né? É realidade. É uma realidade, sim. Então, e como a gente vive conviver com isso? Né? Então, esse exemplo que eu dei da inteligência do Midjourney, imagina só,
Isso foi uma coisa que o robô já está fazendo, que é desenhar. Que muita gente fala, não teria capacidade. Já está fazendo isso. Perfeito. Um outro, esse ano, se eu não me engano, foi esse ano 2022 que nós estamos, a primeira cirurgia remota foi realizada através de robô. Então, de longe, um robô fazendo uma cirurgia precisa, com 99,9% de acerto, não, invasiva mesmo, de abrir, né, o corpo humano ali, fazer uma cirurgia, foi realizada já. Então, olha aí, na área da medicina também entrando. Isso é a telemedicina, né? Que telemedicina. Já tá evoluindo bastante, né? Com robótica. Exatamente. Né? E com robótica ainda. Então, olha só que nível que a gente está chegando. E aí, para ficar um pouco mais complexo esse negócio, a rapidez é evidente, né? Essa é da área de engenharia, então a progressão disso é geométrica, ela não é aritmética. Né? Ela não dobra, depois é mais um de novo. Não. Ela dobra, depois dobra sobre o dobro do dobro. Exatamente. Então, é muito rápida. Daqui a pouco, essas fusões aí de processamento nuclear para chips vai dar um outro boom absurdo. Some-se a isso a própria internet em volta do globo todo, através dos satélites. Some-se a isso a visão do ser humano estar conquistando uma lua para moradia, ou uma Marte para moradia, que a gente ouve isso, deixa para lá. A gente vai cair naquele negócio da casa. Todo dia você está vendo a tua casa, você acha que não está evoluindo. Exato. Mas daqui a pouco tem um foguete para você pegar e subir nele e dar um pulo na lua. Perfeito, é verdade isso, né? Não é? Já existe uma programação para isso, né? Já estão até vendendo vendendo passagem. Passagem para isso. Exatamente. Estão vendendo passagem. Quer dizer, e é bom, já teve civis que já ficaram em órbita da Terra aí. Não é? Então, a hora que a gente tiver essa consciência de enxergar o globo, né? Primeiro como uma estranha rocha, né? Tem até uma série muito boa, indico aí para quem estiver nos ouvindo, On a Stranger Rock, que mostra a visão de alguns astronautas que ficaram lá, de repente, 400 dias lá em órbita, sem pôr pé na Terra, e eles deram a opinião deles sobre o mundo, sobre o globo que a gente vive. Que, na verdade, todo mundo está dentro de uma casa só. Exatamente. E essa casa a gente está desenvolvendo tecnologias, se conectando para tudo quanto é lado, criando novas máquinas para melhorar nosso desempenho, seja lá o que for, né, nosso dia a dia. Essa é a humanização do negócio a que me refiro. Perfeito, entendo. E como que a gente convive com isso? Né? Qual que é a nossa realidade? É de se assustar, de ter medo e voltar para trás? Não, hoje todo mundo tem celular. Quem falava que... E-mail, coisa mais simples do mundo. Só uma curiosidade, entre aspas aqui. A rainha que morreu esses dias aqui, muito idosa, e ela era high-tech. Ela gostava muito de tecnologia. Na década de 70, 1976, por aí, olha aí, ela enviou o primeiro e-mail, que naquela época a internet era só para uso militar, para fins militares. Exatamente. E bem arcaica, né? Diga-se de passagem. E ela lançou o primeiro e-mail, só para a gente ter uma relação de como é para todo mundo, né? Essa coisa de tecnologia para todo mundo. Então, quem dizia há 20 anos atrás que a internet não serviria para nada, hoje ela está aí e está potencializando muitas coisas. O próprio metaverso, né? Que é um outro medo que as pessoas também está preocupando muita gente e está atraindo muita gente. Tem um exemplo fantástico do metaverso. Para quem não sabe, né, o que é metaverso aí, ou não tem ideia do que é isso, é tudo que permite você levar uma vida paralela à tua real. Né? Você fazer as coisas que você faz, só que num outro ambiente, num ambiente virtual. Isso é metaverso. Seja lá que plataforma você usar. Não existe uma plataforma chamada metaverso. Não é assim, eu vou lá entrar no metaverso. O metaverso é tudo que permite você levar uma vida ali. E como Perfeito. É isso? Por exemplo, esse exemplo é bem legal. Saiu aí, virou meme até, um rapaz que estava assistindo um filme, uma série, seja lá o que for, curtindo lá a televisão dele, lá, né, o conteúdo, e ele estava numa mansão deliciosa, sentado lá, vendo tudo aquilo lá,
E todo mundo olhou e falou, poxa, que joia. De repente vem uma voz, bate na porta dele assim, levanta daí, sai desse negócio aí. Aí ele tá num quartinho super pequeno na casa dele. Entendi. Agora, e ele fica frustrado, né? Ele fala, poxa, eu tava lá numa mansão, numa cama gostosa, relaxado, né? Curtindo o meu filme lá, e tive que sair desse mundo e cair na outra realidade, porque eu não queria estar nessa realidade. Um ambiente criado, né? Então, mas tudo bem, ele estava num ambiente criado ali. O que é mais gostoso? Você assistir num ambiente daquele tipo lá? Eu não estou defendendo um outro, mas colocando fato. O que é mais gostoso? Você está se sentindo num ambiente, lá numa cadeira super confortável, numa sala gostosa, ampla, né? Com as projeções ali, ou está numa telinha na tua casa, num quarto pequenininho, né? Vendo o negócio. É óbvio que o outro te dá uma satisfação melhor. Perfeito, Né? Você busca uma certa qualidade. Então, aí ele cai para a realidade. Então, outro perigo que estão se discutindo, e vai ser inevitável as pessoas fazerem isso. Vai ser inevitável, gente. É simples. Hoje não se liga mais. Os jovens já não gostam. Eu realizei uma pesquisa para um científico, né, para uma produção científica que eu estava fazendo. Nessa pesquisa, eu entrevistei vários jovens. Eles detestam usar ligação telefônica. Eles usam mensagem de voz, texto, figurinha, memes, essas coisas. Eles não usam mais. Então, você vê que interessante, né? É atrativo o negócio. Agora, como que você vai cortar? Que nem esses artistas disseram, não, vamos cortar, a inteligência artificial não pode mais desenhar. Será que é o caminho? Né? Essa que é a pergunta. Se é um negócio atrativo, se alguém depende de um desenho para apresentar alguma coisa e vai recorrer a um profissional, pagar para o profissional, ou vai recorrer a uma inteligência dessa que ele digita lá, ela já faz um desenho para ele ali. Então, são os dilemas que a gente tem que enfrentar. Perfeito. Não é? Então, é questão da gente se posicionar bem. Existem legislações, regras, né? Um Estado todo global, né? A se pensar nisso, mas verdade. É meio que inevitável. Eu nem sei, né, Cássio? Se consegue-se com uma legislação ou algo parecido já cortar esse avanço tecnológico aí. Eu acho bastante difícil, né? Mesmo que assim, não sei, resumindo do que você disse aí, a gente tem a tecnologia a nosso favor, que era para que o ser humano, os jovens de hoje, pensasse bem numa evolução intelectual maior, né? Exato. Já que está os equipamentos, já está a tecnologia nos ajudando, nos auxiliando, minimizando o nosso tempo de trabalho, a gente poderia, sim, ter uma evolução intelectual bem maior. Exato. Né? Eu acho que esse é o nível que eu digo, Nelson. Eu entendi bem. Né? Esse é o nível que a gente tem que estar atento e esquecer daquela coisa que a gente está em casa, você mora lá naquela cidade e não vê a coisa evoluir e você fica muito apequenado ali, sem enxergar as possibilidades que você tem de mudança de nível. Muito bem. Né? Esse sentido aqui, eu acho que vale a pena para quem está nos ouvindo ter em mente. Perfeito. Né? Para a gente não se apequenar mesmo diante a uma situação dessa. Né? E até concluindo, os atrativos, né, que eu estava dizendo, é realmente inevitável. E como você disse, né? Tá aí no nosso meio. Será que a gente vai conseguir implementar regras para isso? Se ela é tão atrativa, se ela funciona, como que você vai coibir alguma coisa desse gênero? E se ela pensar sozinha, né? Perfeito. Da forma como está disseminado já essa tecnologia, Cássio, eu acho até difícil, né? Que uma simples legislação, determinação consiga proibir isso. Eu acho bem difícil, porque, né? Inclusive, com essa agilidade de inovações, digamos assim, né? Com esse dobro. Agora mesmo deve estar acontecendo alguma inovação que a gente não está sabendo. Perfeito. Fica difícil acompanhar, porque o processo de regras é muito complexo para ser estabelecido. Exato. Então, a hora que você acaba de criar uma regra para hoje, vai demorar 1 ano, daqui 1 ano já não é mais nada daquilo. Então, esse problema, nós humanos vamos ter que enfrentar de cabeça erguida. Assim como você disse, né, que a internet ela foi criada para quê? Para uso estritamente militar, né? Quando foi criado na época lá. E olha onde ela está hoje. E olha onde está hoje. Onde está hoje. Ninguém segurou isso, né? Quem imaginava, né, Nelson? Não, quem imaginava e ninguém conseguiu segurar isso. Disseminou de tal forma que faz parte da nossa vida hoje. Exato. Não consegue, realmente a gente não consegue. Por exemplo, um canal de YouTube hoje. Se você tem um programa, se esse programa nosso está sendo divulgado no YouTube, inclusive, se o YouTube corta,
você tem outra plataforma que você pode usar. Exatamente. Né? Porque ele está vivendo. Existem aí, as né? opções, né? As opções. A turma de engenharia pode desenvolver uma plataforma hoje em dia. Perfeito. Tem linguagens abertas, enfim. A coisa está de uma forma... Inclusive, a própria inteligência artificial, ela já existe em plataforma aberta. Ou seja, qualquer um pode usar. Perfeito. Então, olha onde a gente está chegando. Para corroborar com tudo isso, para ver que a coisa ela se alastra para todos os campos... eu não sei se você sabe, eu gravo faz muito tempo drops, né, tecnológicos diários. Acompanho. Né? Então, diariamente chega a mim informações sobre diversos tipos de tecnologias, inovações, etc. Todo santo dia tem uma novidade. Então, nesses conteúdos que me chegam, um deles me provocou até um certo, eu falei, caramba, existe isso? Existe, que é as plantas. Imagina só você ter um método, um mecanismo de pegar uma planta, injetar algo nela, seja lá de que forma, e ela crescer com a raiz no formato de uma cadeira. Você vai falar, você está louco? Não. Existe. Pois é, olha aí. Já existe isso. Então, eu não sei como que é o nome lá, esqueci, mas de você misturar até uma planta. Misturar planta, todo mundo sabe. Mistura uma planta com a outra, dá nisso, dá um abacaxi com não sei o quê. Até tem muito isso daí na parte dos vegetais. Aí, São enxertos, né? Enxertos, etc. Agora, mexer no DNA, inclusive. Pois é. E mais que isso, no DNA, colocando informação para ela tomar forma. Ou tem outras que os caras dão brilho nela, por exemplo. Então, quer dizer, a coisa está entrando em cada seara aí que a gente nem imagina. A gente nem imagina realmente. Os cachorros aí robóticos, né? Já você acha para comprar já. Pois é, verdade. Então, isso é real já. Isso já é real. E aí soma isso, mais uma vez, soma isso. A rapidez dessa evolução, é aí que está o negócio. Será que a gente consegue acompanhar? Pois é, Cássio. Essa é a dúvida, hein? Essa é a dúvida. Essa é a grande dúvida. Eu acho que nem é dúvida, mas é algo de se pensar e que nós precisamos nos cuidar para evoluir e acompanhar a evolução da tecnologia. Aí, né? Eu espero... Você que acompanha todos os dias, o seu trabalho, né, Cássio? Exatamente. Eu, assim, tenho uma expectativa, não é tão positiva, mas uma boa expectativa, que a gente realmente olhe para todo esse tipo de coisa que está acontecendo de forma muito rápida, muito rápida, muito rápida. Olhe para esse tipo de coisa para a gente evoluir o nosso intelecto. Né? Não encarar com medo, porque senão a gente vai ser esmagado, vai ser consumido. Com certeza, né? Né? Com certeza. E eu acho que está, assim, grande parte nas academias, né, nas produções acadêmicas, não só nas engenharias, por exemplo, que lidam diretamente com tecnologias eletrônicas, etc., né, digitais, mas nas outras áreas também. Eu costumo dizer muito isso, viu, professor? Olha, se você é da área de psicologia e pensa todas essas tecnologias disponíveis não tem nada a ver com o teu negócio, não vai te substituir, ou ela não é te substituir, mas não vai fazer tarefas para você, não vai te ajudar, você está enganado. Porque já existe, inclusive, aplicativos na área de psicologia, né, para poder relaxar, fazer a pessoa melhorar, relaxar, passar informação, etc. E tal. Não sei se é bom ou ruim, não estou questionando isso, mas existe. E para um engenheiro montar um aplicativo voltado para psicologia, assuntos psicológicos, tem que ter um psicólogo. Perfeito. Por trás disso tem que ter. O próprio Windows, quando foi formado, né, a tela dele de navegação, essa interface, que antes era era só digitação, né? Era linha de comando, aquela tela preta com escrito em verde lá, não sei o quê. Aquilo era arredio, né? Era um negócio muito arredio para todo mundo, os mais simples. Agora, para os técnicos, era legal. Aí depois o Windows fez lá uma telona bacana pra caramba, com uma interface, esticou tua mão através de um mouse que você clica num negocinho lá que antes era teclado, e aquilo lá transformou. Tinha psicólogo para ajudar a fazer aquilo, tinha design para ajudar a fazer aquilo. Olha, qual que é qual é a intuição, a melhor intuição para a pessoa navegar dentro desse ambiente. Então, de qualquer área, a pessoa pode fazer bom uso de todas essas tecnologias que a gente está vendo. Muito bom o bate-papo aí, viu, Cássio? Excelente, rapaz. E eu espero que você volte, porque o assunto é bastante complexo, é extenso, né? Na verdade, é extenso e a gente poderia criar, assim, os módulos aí de você estar colaborando conosco.
Legal. passando essas informações aí para o nosso público, nossos alunos, Excelente. professores, né? Com certeza a gente vai convidá-lo novamente, Cássio. Eu espero, assim, sabe, Nelson, que esse papo é para dar uma abrangência conceitual a respeito das Perfeito. tecnologias, né? Perfeito. Porque se a gente for entrar em detalhes mais técnicos, aprofundar isso, primeiro que eu não sou técnico, um tecnólogo em montar chip bit-byte. Não é a minha área essa, né? Sim. Mas compreender o funcionamento dessas coisas, sim. Então, daria para a gente fazer algumas outras coisas, né? Alguns outros papos, aprofundando determinado tipo de assunto desse. Mas eu não gostaria de cair naquela de a gente não ter a visão ampla do negócio. Verdade. Que eu acho que as pessoas têm Isso que é ter importante, essa né? visão. Isso é importante. Então, estamos aí agradecendo a participação do Cássio Bettini, que sempre tem colaborado conosco aí, né, nas nossas palestras, não só para áreas das engenharias, porque já esteve aqui para a área de direito também, né, Direito, Cássio? claro. Auxiliando aí os nossos cursos aí com essas postagens. Eu agradeço, Cássio. Muito obrigado pela sua participação. E fique à vontade de utilizar aí o nosso ambiente também. Que viu? show de bola, Nelson. Eu que agradeço muito. Espero, assim, de coração, poder ter colaborado, né, com essa informação, né, com a ideia, com o conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho a respeito dessas áreas, né, que estão aí na nossa vida e não tem jeito, né? Temos que encarar. Muito obrigado.